Muito bem. Hoje a gente vai começar a devocional cantando essa música Eu Quero Ser um Vaso Novo nas Mãos de Deus. E tá gravando, pastor? tá sim, tia. Eu quero ser Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro, eu vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus, nós queremos ser vasos novos nas tuas mãos, Senhor. Olhando, Deus, para aquela visão que o Senhor deu para Jeremias, Pai, que o vaso se estragou em algum momento, Pai, e o Senhor o refez. Nós queremos ser moldados por Ti, Pai. Nós queremos ser moldados pela Tua palavra, Deus. Que o Senhor fale nos nossos corações. Que o Senhor restaure as nossas quedas. Que o Senhor cure as nossas feridas, as nossas dores, os nossos temores. Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, nos ensinando com a Tua palavra, Deus. Prepara nosso coração para receber mais uma vez da Tua palavra.
Prepara nosso coração, Senhor, para que a semente da Tua palavra seja semeada em nós. E que nós não deixemos ela na beira do caminho, nos espinhos, nas pedras, mas que a Tua semente caia em terra boa, preparada, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome. Para que a nossa vida seja uma vida que frutifica o fruto do Espírito Santo lá de Gálatas capítulo 5, Deus. Toca, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas. Queremos estar adorando e glorificando o Senhor, Pai. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, sedento da palavra. Acabamos 2 Crônicas, ontem, e hoje a gente vai entrar em Esdras, E a gente vai ver 4 capítulos hoje, Esdras 1, 2, 3 e 4. O capítulo 2 é praticamente um monte de nome que vai se repetir em Neemias, tá bom? Vamos lá, deixa eu dar uma introdução aqui sobre Esdras, O livro de Esdras, ele, assim, tem gente que acredita que o livro de Crônicas, como a gente não sabe o autor, alguns comentários dizem que pode ser o Esdras que escreveu Crônicas, Então, assim, o Esdras, ele era um escriba, fazia parte do sacerdócio também, ele era descendente de Arão, Para quem não lembra de Arão, Arão era irmão de Moisés, e era da linha dos sacerdotes. Então os sacerdotes e os sumos sacerdotes, todos eles vêm dessa linhagem de Arão. Então o Esdras, ele vem dessa linhagem, ele vem do pós-exílico, então assim, ele vem depois do exílio. E assim, existe uma possibilidade dele ter escrito Crônicas, mas assim, é muito remota, porque parece que as ideias, o jeito de escrever e tal, não era ele, mas que ele pode ter sido isso, e pode, o livro de Crônicas pode ter sido existe uma conexão grande entre o livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, Só que tem alguns problemas teológicos de conexão entre os livros, mas é coisa de relação de data, de alguns detalhezinhos. Mas assim, Esdras, Neemias e Esther vão falar muito sobre o pós-exílio, E essa restauração do povo de Deus, tá? A gente vê aqui que o povo do judeu, aliás, a gente está começando a chamar esse povo de judeu. É aqui que começa a chamar o povo de judeu, tá? Até então a gente chamava de povo de Deus, povo de Israel, e daqui em diante o povo começa a ser chamado de povo judeu, tá? Então o Esdras, ele tenta mostrar aos judeus como que Deus controla as nações da terra com seu propósito de salvação. Então o Esdras, ele vai trabalhar um pouco essa questão, de mostrar para os judeus como que Deus trabalha para isso. A gente vê aqui uma situação onde os judeus estão voltando para Jerusalém e estão aqui num recomeço. Esse recomeço, pessoal, ele é um pouco assemelhado, é muito parecido com a ideia do êxodo, Então, assim, o povo de Deus estava escravizado no Egito, e depois eles foram libertos por Moisés e levados para a Terra Prometida, Então, assim, essa volta do exílio, ela tem muitas semelhanças com o êxodo de Moisés, Então, essa volta do exílio, do cativeiro, da Babilônia, tem muitas semelhanças, Por exemplo, a reconstrução de uma nação, Então, isso é uma característica. São quatro características, A segunda característica é o estabelecimento da lei. Então, assim, existe uma semelhança, existe uma semelhança entre o êxodo de Moisés e a volta do exílio da Babilônia, Então, a reconstrução de uma nação,
o estabelecimento de uma lei, aqui seria o reestabelecimento de uma lei, né? A gente vê aqui o desafio dos inimigos, né? Existe uma mesma semelhança que lá em Moisés tinha os inimigos dos egípcios, né? O faraó que veio perseguir eles depois que eles saíram. Então existiu aqui um desafio contra os inimigos, e o último pedaço que a gente vê, os comentaristas falam sobre essa semelhança, é a tentação do casamento estrangeiro, que seria o quê? Esse desejo em querer as coisas do estrangeiro, as coisas dos outros povos, e aí por isso que eles se desviaram muitas vezes, porque eles pegaram os deuses de Amon, os deuses de Moabe, os deuses dos persas. Então, o que acontece, né? Então, esse desejo de querer ser que nem os outros também levou eles à ruína. Então, existe essa semelhança do êxodo de Moisés com o exílio escrito por Esdras. Uma coisa muito interessante que a gente precisa ver é que o Esdras, ele não é um camarada que trabalha sozinho, né? O Esdras, ele é totalmente conectado com Neemias, né? E a gente vai ver, o próximo livro vai ser Neemias. Eu acho que a gente acaba Esdras em 3 dias aqui. E aí a gente já entra em Neemias, a gente vai ver muitas semelhanças, os números das pessoas, das famílias que voltaram. A gente vai ver muita semelhança. E vamos dizer que o objetivo teológico, né, do livro de Esdras vai ser o quê? Resgatar a identidade do povo de Deus. Resgatar a identidade do povo de Deus. Por quê? Porque a identidade do povo de Deus foi destruída por conta do cativeiro, né? Então, assim, esse afastamento do caminho fez com que o povo de Deus se perdesse a sua identidade, esquecesse de quem eles realmente são, né? E isso tem muito a ver com as nossas vidas, pessoal. Por quê? Porque todos nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por conta do pecado que já nasce em nós, nós somos afastados de Deus e passamos um longo período da nossa vida afastados de Deus e com crise de identidade. Quem nós realmente somos? De onde que nós viemos? Né? O que me faz ser o que eu sou? Né? Então, assim, da mesma forma que o pecado ele atrapalha a nossa identificação com Deus, como imagem e semelhança de Deus, o povo de Deus aqui, exilado no cativo, fez com que eles perdessem dessa identidade, e a gente vai ver Esdras e Neemias trabalhando essa questão, né? Então, eles vão falar muito de assuntos como adoração, culto a Deus, calendário, restauração, alegria da reforma, e todos esses assuntos vão fazer o quê? Com que a pessoa volte ao que ela deveria ser, né? Então, assim, sempre que uma pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela deu um primeiro passo para voltar a entender o que ela realmente nasceu para ser. Todo ser humano nasceu para ser um adorador de Deus. Todo ser humano nasceu para ser a glorificação do Pai. Só que o pecado nos desvia desse caminho, a gente perde essa identidade e agora Deus quer resgatar isso em nós. Então Esdras ajuda o povo a encontrar a sua identidade e a obedecer às Escrituras. Algo muito importante dentro que a gente precisa ver na vida de Esdras é isso, né? Olhando para as falas, olhando para o livro de uma forma, de um panorama mais abrangente, a gente vê que existia um objetivo de tudo isso, era para que o povo obedecesse às Escrituras e reencontrasse a sua identidade com Deus, né? Então, é interessante você olhar essa vista panorâmica do livro, né? Por exemplo, Crônicas, quando a gente estudou Crônicas, eu falei para vocês da vista panorâmica do livro, né? Por que o livro não fala dos pecados, não fala das coisas ruins que os reis fizeram, omitiu um monte de pecado de Absalão, pecado de Davi, pecado de Salomão? Por que isso acontece? Porque o objetivo do panorama geral do livro era de
resgatar o povo do exílio e reconstruir aquilo que foi destruído neles, né? E aqui mais uma vez, assim, como a gente está falando de livros pós-exílicos, a gente vai sempre ver essa questão da reconstrução, da reforma, do remodelamento, do vaso que se estragou e que está sendo remoldado e reformulado de novo, tá? Bom, e o Esdras também, ele foca, se a gente olhar bem direitinho, ele foca aqui na ideia de que nós precisamos ouvir e seguir a revelação de Deus nas nossas vidas, né? Então, tudo que a gente ouve, e nós precisamos seguir os caminhos do Senhor, né? Ouvir é um problema para nós, né? A gente, às vezes, as pessoas vêm falar para mim: nossa, pastor, eu não consigo ouvir a Deus. É porque você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, né? E do jeito que você quer ouvir, né? Então, assim, você ouve a Deus quando você estuda a palavra, quando você deixa seu coração aberto para receber de Deus, e aí Deus fala com você. Você precisa prestar atenção, né? Eu gosto muito de umas perguntas que faz assim, né? É Deus que não está falando ou sou eu que não estou escutando, né? É Deus que não está falando ou sou eu que não estou escutando? Parece a mesma coisa, né? Mas é diferente, né? Porque ele pode estar falando e você não está ouvindo, né? E eu entendo mais que é a gente que não está ouvindo. E eu entendo também que muitas vezes nós temos um relacionamento de monólogo com Deus. Como a gente não ouve direito a Deus, então a gente vive uma vida de monólogo. Qual que é a vida de monólogo? É só você falando, né? É só você falando. Você já viu aquela pessoa que não deixa ninguém falar? Que fica falando, não deixa ninguém falar. Não é uma conversa, não é um diálogo, é um monólogo, porque só uma pessoa fala, né? Então, assim, eu entendo o seguinte, que muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é um monólogo. É por isso que você passa anos com Deus e de repente você olha para trás e fala assim: nossa, não conheço nada de Deus, não sei nada do que Ele quer para mim. Por quê? Porque você falou tanto que você não deixou Ele falar, né? Eu entendo muitas vezes que nos nossos momentos de oração é importante você ficar em silêncio, sabe? Você ficar quietinho um pouquinho, né? Ver o que Deus fala, ver o que Deus quer, sabe, trazer na sua cabeça. A gente acha que oração é uma lista de supermercado, né? Ah, eu quero 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de... Em nome de Jesus, amém. Acabou, né? A oração já foi, é a lista do supermercado. Mas eu entendo que oração deveria ser um diálogo, né? Só que muitas vezes, na nossa ansiedade e na nossa falta de paciência, a gente não espera a hora que ele vai falar com a gente, né? Aliás, tem gente que não consegue ficar parada. E aí essas pessoas que não conseguem ficar parada, não conseguem parar para ouvir a Deus. Porque a gente é tão ansioso, querendo fazer tantas coisas, querendo resolver tantas coisas, que às vezes a gente não consegue dar aquela paradinha, sabe? Para contemplar. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, né? É por isso que meu primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi bateria, porque aí eu podia fazer barulho constantemente e usar todos os meus membros do meu corpo para fazer barulho. E eu não queria parar, né? Então o jeito que eu tocava assim era um jeito muito barulhento, né? Porque eu não queria deixar espaço vazio, né? E eu tenho um amigo chamado Dai, e esse Dai era tecladista, né? E a gente tocou junto durante muitos anos. E logo que eu conheci ele, né? E ele é cristão, ele é músico, e hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos. E o Dai, ele chegou pra mim, ele falou assim: Joel, você sabia que pausa também é música? Eu falei assim: quê? Ele falou que quando você aprende a ler partitura, tem um símbolo chamado pausa, que é um momento onde você para de tocar. E parar de tocar também é música, né? E eu falei assim: você é louco, cara. Não, música é barulho, cara. Música é fazer algum som. Ele falou: não, Joel, o silêncio também é música, a pausa também é música. E aí ele me ensinou, e ele falou assim pra mim, assim, ele virou pra mim e falou assim: e mais, Joel, isso reflete a tua vida com Deus, porque você não tem dado pausas para Deus falar, você não tem dado pausas
para contemplar a beleza de Deus. Isso é muito agitado. Aí ele voltou a tocar. Eu falei assim, pô, pronto, mano. Só que aqui essa conversa me fez refletir sobre a minha vida, sabe? Me fez pensar que eu sou agitado demais, que eu faço coisa demais, eu sou muito ativo e que eu precisava ser um pouco mais contemplativo. Eu precisava aprender a desacelerar. Eu precisava a fazer as pausas. E porque nessas pausas, Deus ia tratar meu coração, Deus ia falar comigo, né? Então eu penso que é muito importante ter essa questão da pausa, tá? Vamos lá, vamos entrar em Esdras então, e olhando para Esdras, versículo 1, capítulo 1, tá terminando. Vamos lá. Então o capítulo 1 ele começa, pessoal, eu não vou me deter muito nos detalhes, tá? Eu fiz aqui o resumão geral e eu estou pegando algumas partes importantes para a gente tentar trazer algum ensinamento e alguma coisa para a gente refletir na nossa vida, tá? A leitura minuciosa aí dos nomes, dos números, você vai fazer em casa, tá? E a dica que foi dada aqui, leia em voz alta. Quando a coisa é muito chata, leia em voz alta, porque daí você não vai esquecer, tá bom? Então no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, a gente vê que ele pronunciou o cumprimento da palavra de Jeremias. Ele pronunciou a reconstrução do templo e que o povo de Israel se sinta convocado para enviar as doações e participar da reconstrução. Esse começo do Esdras é idêntico ao final de Crônicas, que seria a segunda Crônicas 36, de 22 a 23, né? Então existe tá vendo? A gente vê aqui uma relação direta entre os dois livros, e a gente vê que o próprio rei Ciro termina, o livro de Crônicas termina, o último subtítulo de Crônicas é o rei Ciro, né? E assim, só para a gente entender um pouquinho esse rei Ciro, dentro da visão dos profetas, vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia, em Isaías capítulo 44. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 44, você vai acompanhar comigo aí a palavra, né? Deixa eu ver se eu abro aqui para eu ajudar aqui. Se é que eu vou conseguir, né? Então, se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo Isaías 44, versículo 28, a palavra de Deus diz assim, né? Isaías 44, 28. Que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados seus alicerces. Olha só, né? Então esse feito do rei Ciro da Pérsia, vamos colocar bem claro aqui, né? Ele é um rei da Pérsia. Ele é do povo de Deus? Não. Ele é um estrangeiro, é uma pessoa fora do povo de Deus, e Deus usou a vida dele para ser um pastor, para ser alguém que refletia a graça e manifestava a presença de Deus na declaração, e assim, só ele como rei, na sua autoridade, poderia dar essa autorização do povo voltar do exílio e do povo reconstruir o templo, né? Então assim, aqui diz que Ciro, ele é meu pastor, não é igual o Salmo 23, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, é diferente. Aqui assim, Deus está usando a vida de Ciro para que o povo de Deus pudesse voltar para a sua terra e recomeçar a sua vida, reconstruir a sua identidade no Senhor Deus, né? Então assim, o rei Ciro, ele foi usado pelo Senhor para essa reconstrução. Versículos 5 e 6, nós vemos aqui os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, aqueles que Deus despertou. Então não era bem todas as pessoas, mas era mais aqueles a quem Deus despertou, tá, pessoal? Eles voltaram, né, para Jerusalém,
e para reconstruir o templo. Os vizinhos, algumas pessoas ao redor, ajudaram generosamente com material, com animais, com ferramentas, com ofertas voluntárias. Versículos 7 a 10, nós vemos que o rei Ciro devolveu a eles os utensílios que tinham sido tirados por Nabucodonosor, né? E o rei Ciro designou um tesoureiro Mitredate e também um homem chamado Sesbazar, que se tornou governador de Judá por ordem do rei Ciro. Então, assim, uma coisa muito interessante, toda vez que você ouvir a palavra província, você vai ver o seguinte, que apesar do rei Ciro ter liberado o povo de Deus para voltar para a terra deles, para construir o templo deles, tudo estava debaixo do governo do rei Ciro, né? Então, assim, o que acontece? Quando nós vemos o discurso inicial do rei Ciro, ele fala assim que Deus colocou ele para ser o rei, o governador de todas as tribos, de todos os povos, né? Então, o que acontece? Jerusalém era uma província, Judá era uma província da Pérsia, né? Então isso é importante. Toda vez que você ouvir a palavra província, a gente precisa entender que ainda se estava sob o domínio da Pérsia e o Judá, por mais que eles os judeus estejam voltando para sua terra e reconstruindo o seu templo e sua identidade, o povo ainda estava sob o domínio da Pérsia. Do versículo 7 ao 10, a gente, já viu, já falei esse aqui. Esse Sesbazar, então ele foi colocado por Ciro para ser o supervisor do povo e da reconstrução do templo. Versículo 11, Sesbazar levou 5.400 objetos, voltando com os exilados para Jerusalém. Então esse Sesbazar ele foi nomeado supervisor da reconstrução. Aí vem o capítulo 2. O capítulo 2 ele fala dos habitantes da província que retornaram do cativeiro. Mais uma vez, quando fala província é porque ele está falando sobre a terra de Judá, mas sobre o domínio Pérsia. E aí começa os nomes, tá, pessoal? Não vou me deter aqui nos nomes, mas foram as pessoas que voltaram, né? Os exilados de Nabucodonosor, que vieram de Tel-Melá, Tel-Hazar, Querube, Adã, Imer, e alguns desses aqui, do versículo 59 até o 60, já estou no 59 e 60, existem algumas pessoas aqui que não conseguiram provar a sua descendência como israelitas. Vamos pensar assim, que o povo ficou exilado, né? Imagina que todos os brasileiros saíssem daqui e se tornassem escravos dos Estados Unidos. E aí quando a gente volta, muita coisa se perdeu. Você não sabe que se misturou alguma coisa, né? Se era mesmo descendente ou não era. Então eles dependiam muito dos registros, né? De confirmar a sua descendência. Por quê? Porque se não fosse descendente, assim, a gente vê que nesse Velho Testamento, na questão das leis mosaicas, a gente vê nas leis davídicas que era muito importante a questão da descendência, né? Então, se você era descendente de Arão, você era sacerdote levita, né? Então, assim, essas descendências, elas eram muito importantes para determinar os lugares aonde eles poderiam ou não trabalhar, para que não houvesse contaminação de outros povos por conta da idolatria, né? Então, assim, era um medo que eles tinham. Então, algumas pessoas não conseguiram. E aí, versículo 61 diz que o mesmo aconteceu com os descendentes dos sacerdotes. 62 e 63, por não poder confirmar os registros de que eram sacerdotes, não puderam servir. Aí vem uma coisa estranha aqui, que é o tal do Urim e Turim, né? Eu não sei se você deu uma paradinha começou a ler e parou nesse Urim e Turim, que o Urim e Turim iam resolver
se eles eram ou não eram de Deus. E aí no começo parece que Urim e Turim são duas pessoas, mas não. Urim e Turim eram objetos usados no colete sacerdotal dos sacerdotes. E quando os sacerdotes usavam esses objetos, né, chamado Urim e Turim, nas suas vestes, isso fazia com que eles entendessem a vontade de Deus, tá? Então assim, de uma certa maneira, vamos chamar isso de um certo misticismo, né? Mas assim, o povo eles tinham essa questão mística de que se o sacerdote usasse esse Urim e Turim, eles tinham a capacidade de entender se era a vontade de Deus ou não. E aí, para que esses descendentes fossem confirmados se eles eram ou não descendentes dos sacerdotes, aí alguém usava esse Urim e Turim para definir se eles poderiam ou não comer do alimento sagrado que só os sacerdotes comiam, tá? Pessoal, vou dar uma paradinha aqui, mas é por isso aqui que lá na nossa igreja eu tomo cuidado com o resto da Santa Ceia, tá? Eu acho que teve gente que achou estranho quando eu cheguei e falei assim, olha, o que sobrar da Santa Ceia não dá para as crianças, dá tudo para mim, devolve para mim e eu vou levar isso para casa. Por quê? Existem algumas igrejas evangélicas, não estou falando de seita, não estou falando de nada, estou falando de igreja evangélica que assim, sempre leu o Velho Testamento, sempre teve cuidado com isso e entendia o seguinte, que os elementos da Santa Ceia, que para nós é uma celebração sacra, é uma ordenança de Deus, é algo que foi imputado por ordem e decreto de Deus para nós, na igreja neotestamentária de hoje, alguns cristãos entendem o seguinte, que o resto dessa comida, ou seja, essa comida ela só pode ser consumida pelos sacerdotes, ou seja, por aqueles que servem de tempo integral na igreja. Eu aprendi isso assim de uma forma muito bizarra, porque eu estava lá como missionário no Amazonas, né, e o pastor sempre comprava um pão bem bonito para fazer a Santa Ceia. Aí no final teve uma reunião de diáconos e eu fui lá na casa do pastor fazer essa reunião. E aí eu peguei um pedaço do pão da Santa Ceia. Quando eu ia comer, eu falei, pastor, posso comer? Aí o missionário falou assim, pera, não, você pode. Eu falei assim, por que você pode e os outros não podem? Aí ele me explicou essa questão de que muitas vezes, por conta da Santa Ceia ser uma ordenança do Senhor para a igreja neotestamentária, tem que tomar cuidado com isso. Aí ele trouxe para um lado místico, falou que satanistas querem o resto da Santa Ceia para fazer alguma coisa contra, sei lá, uma magia, sei lá, porque acho que tem poder e unção ali, sei lá, né? Mas só, eu não quero assustar ninguém, tá? Não quero... A minha ideia aqui não é botar medo em vocês, mas é só dizer, por que eu faço isso na nossa igreja? Não é porque eu acredito que o resto da Santa Ceia vai ser uma maldição para quem comer, mas assim, por conta de chegar alguém de outra igreja, na nossa igreja, e falar assim, o que vocês fazem com o resto da Santa Ceia? Né? Aí, a gente joga fora, entendeu? E aí você não sabe explicar, e aí a pessoa pode ficar escandalizada por conta disso. Então, só para prevenir, eu falo sempre, né, no dia da Santa Ceia, o que sobrar da Santa Ceia, põe no saquinho, na garrafinha e dá para o pastor Joel, vou levar para minha casa, tá? Só por precaução, né? Então, assim, não é nada demais, mas assim, eu não mistificaria essas coisas, mas por conta de quem mistifica, eu não quero que eles pequem por uma falha, uma coisa tão simples que a gente podia resolver de uma forma tão simples, tá? Então é por isso que eu faço isso. Então vamos lá. Aí a gente tem aqui versículos 64 e 67. O total dos que voltaram foi de 42.360, que aos nossos olhos parece bastante, mas na verdade, se você pensar que os exércitos tinham quase 1 milhão, né? Então assim... voltou muito pouco, muita gente morreu, muita gente se perdeu, não foram todos que voltaram nessa primeira leva, né? É uma parte que está voltando da primeira leva,
E aí ele dá aqui os outros números de escravos, 7.337, 200 cantores, 736 cavalos, 245 mulas, e aí vai. Versículo 68 e 69, os chefes das famílias ofertaram para a reconstrução conforme a possibilidade. E eu gostei dessa frase, né? Porque assim, pessoal, vocês têm que ter também noção na questão da oferta, né? De você ofertar conforme a sua possibilidade também, né? Eu sei que é um sacrifício, mas a gente tem que também tomar esse cuidado e eles ofertavam conforme a possibilidade. Eles voltaram pobres, eles voltaram quebrados, eles estavam numa crise econômica muito grande, eles voltaram sem nada, né? Uma mão na frente e uma outra atrás. O que eles podiam ofertar? Pouca coisa do que eles guardavam, né? Então, assim, eu acho importante a gente ter essa mentalidade, né? Mas eles voltaram do exílio com 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Versículo 70, todos os israelitas encontraram lugar para morar. Então a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram em Jerusalém foi ver onde eles iam morar, né? Claro, se você não tem onde morar, você não vai construir o templo. E aí vem até uma boa conversa sobre prioridades, né? Quais são as suas prioridades na sua vida, né? E aonde a igreja está como prioridade na sua vida? Eu vejo assim que antigamente, principalmente nos plantadores da igreja, né? Eu vi isso muito na igreja coreana, né? Os plantadores de igreja das igrejas coreanas, eles tinham uma mentalidade muito presa na ideia de que igreja é a mesma coisa que Deus, Deus é a mesma coisa que igreja, então minha prioridade na igreja é minha prioridade com Deus. E aí eu entendo o seguinte, pode haver uma pequena falha de conceitos aí e de desorganização dos valores e das prioridades. Por quê? Assim, então, conversando com esses mais antigos plantadores da igreja coreana, eles diziam o seguinte: primeira prioridade, Deus. Sendo que Deus tem a ver com a igreja, então eles deixavam a igreja como prioridade máxima da vida deles. Então eles se doavam completamente para a igreja. Segundo lugar, família. Sim, família. Terceiro lugar, trabalho. Por quê? Porque se eles não trabalhassem, não dava para sustentar a família, né? Então, assim, o que acontece? E aí não tinha a igreja, né? Porque a igreja já estava aqui em primeiro lugar. E aí que eu acho que é uma falha, por quê? Porque se você confundir igreja com Deus, aí você vai se dedicar tanto à igreja que você vai deixar quem de lado? A sua família. E eu vejo que existiu muitas falhas de filhos que se desviaram dos caminhos de Deus por conta de achar que a igreja é Deus, né? Então hoje, quando os jovens perguntam, Joel, e aí, como que eu faço? Como que a gente define as prioridades? Primeiro é Deus. Deus sobre todas as coisas, a palavra de Deus, o seu relacionamento com Deus. Deus, você tem que buscar Deus em primeiro lugar. Todas as suas crises e dúvidas, você busca Deus, você ora, você lê a palavra de Deus. Em segundo lugar, tem que ser a sua família, né? Você tem que dar prioridade para a sua família. Terceiro lugar, o seu trabalho, o seu sustento, o seu estudo. Em quarto lugar vem a igreja, entendeu? Aí eu falo assim, mas Joel, igreja e Deus não é a mesma coisa? Não, igreja e Deus não é a mesma coisa, né? Então eu entendo isso, né? A igreja veio para quarto lugar, né? E eu entendo o quê? Que primeiro você tem que pensar no trabalho e na família, para depois, falando sobre as coisas concretas, né? Que Deus faz parte da nossa fé, Ele é a nossa prioridade máxima. Né? A gente casa com alguém, todo cristão quando ele casa com a prioridade em Deus e não na esposa, né? E não no marido. A gente casa com a prioridade em Deus. Quando eu e a Débora a gente estava noivo, a gente teve uma conversa mó séria e falou assim, ó, Débora, eu queria dizer para você que eu quero casar com você, mas você não é minha prioridade. Aí ela olhou e falou assim, nossa, que legal, você também não é minha prioridade. Romântico isso, né? Aí eu falei, desculpa, Débora, mas minha prioridade é Deus. Eu falei, graças a Deus, porque a minha também, né?
Então, assim, engraçado porque se você tem as duas pessoas que não têm a prioridade um com o outro, mas têm a prioridade com Deus, os dois vão conseguir ser um tendo a mesma prioridade. A minha prioridade é Deus e depois é você, né? Então, assim, essa questão de valores, ela é muito importante. E aí eu vejo que quando o povo voltou do exílio, a primeira coisa que eles fizeram não foi construir o templo, mas foi construir as suas casas, né? Foi construir as suas casas. Eles procuraram um lugar para morar. Eles se estabeleceram como pessoas, como família, como casa, como lar, para depois pensar na construção de uma igreja. Por quê? Porque Deus, eles já estavam absorvendo nos seus corações. Primeira prioridade de Deus, segundo a tua casa, teu trabalho, a tua família, teu sustento. E depois a igreja. Então tá, acaba o capítulo 2 com essa frase, né? Eles construíram as suas casas. E aí no capítulo 3 começa assim a reconstrução do templo. Versículo 1 e 2, no sétimo mês todo o povo se reuniu em Jerusalém. Jesua, né? Dois nomes muito importantes que a gente vai ver aqui, tá, pessoal? Jesua e Zorobabel. O Zorobabel e o Jesua são pessoas assim que foram muito importantes dentro dessa reconstrução. Então eles começaram reconstruindo o altar de Deus, né? E é interessante, pessoal, a gente dar uma paradinha aqui e entender esse altar, né? Quando a gente vê no Velho Testamento, por exemplo, Abraão, quando a gente vê Elias, todos eles, quando eles queriam buscar Deus, eles faziam o quê? Um altar. Eles faziam o quê? Um lugar para fazer oferta, um lugar para adorar a Deus. Então a primeira coisa numa reconstrução que eu entendo é a gente... E isso bastava para que Deus estivesse lá. Não precisava ter parede bonita, teto maravilhoso, utensílios de ouro, de prata. O que era mais importante? Qual que era o primeiro passo da reconstrução? É você entender para quem que você adora. Quem está em primeiro lugar na sua vida? A que Deus eu sirvo? Só há um Deus, só há um Senhor. Não há outro Deus além de mim. Entendeu? Então a primeira coisa que acontece em uma restauração é você redefinir quem está sentado no trono da sua vida. É aquele desenho do livrinho das 4 leis espirituais, né? Quem está sentado no trono da tua vida? É você ou é Deus? Né? Então esse primeiro momento, o altar, ele é o que? É o lugar onde a gente redefine quem é o Deus da minha vida. E a primeira coisa que eles fizeram foi construir o altar, porque tendo o altar eu já posso fazer as minhas ofertas, eu posso estar adorando o meu Deus e eu posso declarar quem esse Deus é para mim, né? Então a primeira coisa que foi feita foi o altar e as ofertas eram queimadas conforme a revelação de Moisés, né? Essas ofertas queimadas, se você estiver anotando aí e quiser dar uma estudada a mais, vai lá para Levíticos capítulo 1, versículo 3 a 17. Levíticos capítulo 1, versículo 3 a 17, porque lá ele vai dar detalhes do que significava essas ofertas e de como que elas tinham que ser feitas no começo, né, do tabernáculo e agora no começo da reconstrução do templo, no começo da construção do templo de Salomão. Essas ofertas elas estão registradas lá em Levíticos 1, de 3 a 17. Versículo 3 a 5 começa dizendo assim, que apesar do medo, porque era um lugar perigoso, por quê? Porque ele tinha Jerusalém e Judá, eles tinham sido, como ficou vazio, casa vazia, entra qualquer um, não é verdade? Se você deixar a sua casa vazia, o que vai acontecer? Vai entrar mendigo, vai entrar morador de rua aí, ladrão, vai ficar aí dentro, vai morar aí dentro, né? Então por isso que a gente deixa ocupado, né? E vale até fazer uma reflexãozinha que fala, tem muita gente que fala assim que mente vazia é oficina do diabo, uma coisa assim, né? Então você precisa estar sempre cheio de Deus no seu coração, na sua vida. E como o nosso corpo, nossa vida é uma casa de Deus, o templo de Deus, tem que estar sempre cheio de Deus, né? Porque se você deixar vazio é perigoso. E aí que vem
aquele perigo daqueles movimentos de yoga, meditação transcendental, que faz o quê? Eles fazem uma busca por um esvaziamento do seu interior e que é um perigo, né? Porque você deixar vazio, alguma coisa vai entrar, né? Eu prefiro deixar Deus, eu prefiro que Deus esteja sempre em mim, quero estar sempre cheio de Deus, transbordando de Deus, que até o meu eu sai fora de mim mesmo, para que só Deus habite na minha vida, né? Então, tomar esse cuidado, né? Então, Judá e Israel foram um lugar invadido. Então, eles estavam morando lá, mas eles tinham medo. Era a mesma coisa assim, que você pegar a sua casa e construir a sua casa lá na favela, né? Que foi uma invasão. A favela, aqui, lá no Amazonas, né? Lá, quando eu morei em Manaus, eles chamavam favela de invasão. Por quê? Porque era um terreno que não tinha nada, tinha um dono, aí um grupo de pessoas foi lá, invadiu, botou a casa deles lá. Aí o cara quer reocupar, é perigoso, né? Porque o pessoal já mora lá, eles acham que é dele. Então, assim, versículo 3 a 5, apesar do medo, eles ergueram um altar sobre os alicerces para fazer ofertas queimadas. De manhã e de tarde eles faziam as ofertas, eles celebraram a festa das cabanas. Então, o que eles estão fazendo aqui nesse bloco do versículo 1 até o versículo 13? Eles estão reestabelecendo a ordem do culto, reestabelecendo o calendário judaico, o calendário, o ciclo de festas judaicas, de celebrações, e eles estão retomando a adoração e reconstruíram o altar de Deus, que seria o lugar onde a gente adora a Deus e onde a gente reconhece que Ele é o nosso único Deus, né? Então, assim, uma coisa importante da gente entender é essa volta e esse medo, né? Um profeta que viveu nessa época da reconstrução foi um profeta chamado Ageu. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu fica no final do Velho Testamento. Final do Velho Testamento é Malaquias e Zacarias. Antes de Zacarias tem um livrinho de 2 capítulos chamado Ageu. E eu quero que você abra lá em Ageu, né? Tem gente que nunca soube que existia um livro chamado Ageu, mas tudo bem. Ageu, né? Lê comigo, Ageu capítulo 2, versículo 14. Ageu capítulo 2, versículo 14, né? Então lá está escrito assim: Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo o que fazem, tudo o que oferecem Ageu 2:4, é 2:4, não é 2:14, né? Ageu 2, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: coragem, Zorobabel. Zorobabel é aquele camarada que está governando Judá, né? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo, tá? Então, assim, o que está acontecendo aqui nesse momento, né? Quando ele começa, esses versículos começam dizendo assim, apesar do medo. Então, o que acontece? Esse Ageu, provavelmente nessa época, nessa fase, ele aparece fazendo essa declaração de coragem, né? E nós temos que ter coragem para enfrentar um recomeço, não é verdade, pessoal? Recomeçar não é fácil. Quando você cai, quando você passa por uma dificuldade muito grande, alguma coisa na sua vida falhou, deu errado, e você está partindo para um recomeço relacional, recomeço de trabalho, recomeço da vida por perder alguém importante para você, recomeço de uma nova fase da sua vida, de uma nova... De uma coisa nova. O recomeço é sempre uma coisa muito, muito pesada, muito difícil, né? Dizem, pessoal, que é uma comparação, né, que fazem sobre o recomeço, sobre essa subida, que é assim, o avião,
quando ele sobe, né? Quando ele decola, ele gasta 30% do tanque dele para subir. Por quê? Porque para você sair do chão e subir aos céus, existe um gasto de energia muito grande. Por isso que todo recomeço, ele é muito desgastante. Ele é muito desgastante, mas assim, você precisa saber a hora certa de gastar a tua energia. Então eu entendo, o recomeço é uma boa hora para você gastar a tua energia e dar o seu máximo, porque precisa nesse recomeço, né? Então assim, é muito importante ter isso em mente e olhar para a palavra do profeta Ageu, olhando para Zorobabel, olhando para o pessoal da reconstrução e falando para eles, coragem, não tenham medo. Vai ter dificuldade? Vai, não tenham medo, né? Eu tava pensando aí, conversando com o pessoal da infraestrutura da nossa igreja, que parece que no mesmo quarteirão da nossa igreja tem um centro de candomblé, de umbanda, sei lá, né? Parece que tem 3 pontos ali, né? E aí, assim, parece que o vizinho que veio trazer essa informação queria deixar a gente com medo. Mas aí eu venho com essa palavra de Ageu. Não tenham medo, né? Força, vamos edificar a casa do Senhor, vamos fazer a obra do Senhor, né? Então não tenham medo, meus irmãos, vamos enfrentar as dificuldades porque Deus está conosco. A grande promessa de Deus é essa: Deus não vai nos abandonar. Não significa que Deus vai tirar as nossas lutas, Deus não vai tirar as nossas dificuldades, mas Ele vai estar sempre conosco, te dando força, renovando as tuas forças todos os dias, o que é mais importante para as nossas vidas. Versículo 6, a gente vê que mesmo sem o alicerce, eles começavam a ofertar. Por quê? Porque a oferta dependia se tivesse o altar de Deus. Tem o altar, então eu já tenho, já tenho o coração entregue ao Senhor. Deus é minha prioridade, Deus é meu único Deus. O altar define a minha direção de culto, a minha direção de adoração. E eles já podiam começar a ofertar. Versículo 7. Contribuições e pagamentos pelo cedro do Líbano. Então eles estavam também pagando pelas reformas. Versículo 8 e 9. O segundo mês do segundo ano, a organização dos levitas para a reconstrução. Versículo 10 e 11. Os trabalhadores lançaram os sacerdotes com vestimentas e com trombetas. Os levitas de Asaf louvaram a Deus conforme a tradição de Davi. Cantaram responsivamente. Versículo 11 a 13. Todo o povo pulou de alegria louvando a Deus, pois os alicerces foram lançados. Sacerdotes levitas e chefes das famílias choravam por ver o templo sendo reerguido. O choro de alegria e um barulho muito alto de adoração, né? Eu queria que a gente pudesse pensar nesse finalzinho do capítulo 3 como ainda o templo não está reerguido, mas só de ver o comecinho disso faz lembrar da reconstrução, faz lembrar do que era antes, né? Então aqui a gente tem 2 grupos de pessoas, pessoal. A gente tem um grupo de pessoas que viveu o templo, que viu a glória do templo e que foi para o exílio, e a gente tem pessoas que nunca viram o templo e que estão aqui reconstruindo e que estão vendo o templo começar, né? E para os dois existe alegria, existe louvor, mas para os dois existe uma pequena diferença de olhar para esse começo do templo, tá? É mais ou menos assim. As pessoas das primeiras gerações que viram a Igreja Metodista Livre ser construída, por exemplo, né? Quando elas olham assim uma igreja nova surgindo, remete à memória, puxa, como era antes, como que foi antes, né? Como que os pais fizeram, os pais da tia Keiko, os pais do meus pais fizeram nesse início, na plantação da igreja, e a gente vê uma igreja nova crescendo. Para eles tem uma memória diferente do que para aqueles que não viram tudo isso, né? Então assim, era um choro de alegria, e os outros davam muitas risadas por conta da alegria da construção do templo, mas os outros tinham
um choro de alegria de relembrar aquilo que aconteceu na geração dos antepassados e que eles com os próprios olhos puderam ver, né, a construção, a reconstrução. Né? E aqui a gente está vendo um momento de extrema alegria. Pessoal, só os alicerces foram colocados. É como se você colocasse só um poste para construir o templo, e só de olhar aquilo ali eles já vislumbraram o que era e o que vai ser do templo, né? E eles entraram em verdadeira adoração aqui. E eu queria convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Porque os comentaristas eles dizem que o Salmo 126 foi escrito exatamente nesse momento, né? E eu queria fazer uma breve reflexão nesse Salmo 126 com vocês, tá? O Salmo 126, ele vai dizer o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros e no deserto, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que coisa linda, né, pessoal? Era isso que eles cantavam nesse momento de olhar para o alicerce, nesse momento de ver a reconstrução, de ver vida voltando para Deus. É uma alegria muito grande, pessoal. É uma alegria muito grande quando nós vemos pessoas se entregando para o Senhor Jesus. É a mesma alegria, pessoal. É uma festa. É uma festa do Senhor. Quando uma pessoa ela decide, não, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pessoal, é uma alegria que dá vontade de chorar de alegria, né? E graças a Deus eu tenho visto pessoas se converter, né? E é tão gostoso ver as pessoas se converterem, ver as pessoas entregarem sua vida para Jesus. Outro dia um jovem falou para mim assim, né? Falou para mim, ele estava pregando e eu estava ouvindo essa pregação. Ele falou assim: você sabe por que você não vê pessoas se convertendo com aquilo que você fala? Porque você não está falando. Você quer ver pessoas se converterem? Fica falando. Fala de Jesus. Convida as pessoas para Jesus. Fala de Jesus para as pessoas. Talvez você vai ter que falar para 1000 pessoas para você ver uma ou duas se converterem, mas você só vai ver pessoas se convertendo com aquilo que você prega se você pregar, né? Uma vez eu estava pescando e um cara que estava pilotando para mim, ele falou assim: Joel, sabe quem que não pega peixe aqui? Eu falei: quem? Quem não pesca. É lógico, porque se você não pesca, você nunca vai pegar um peixe. Para você ter a experiência de pegar um peixe, você tem que sair para pescar. E é mais ou menos isso que o evangelho é. Você quer ver pessoas se convertendo na sua frente, você precisa pregar o evangelho. E não são todas que vão se converter. Quantas vezes eu fiz apelos que ninguém levantou a mão? Não tem problema, eu estou fazendo a minha parte, né? Você precisa entender o quê? O que Deus quer de você, o que Deus quer de você, não é que você converta pessoas para o Senhor Jesus, tá? Porque você mal consegue converter um aparelho de 110 para 220. Mal você consegue fazer isso, né? Você não converte ninguém, quem converte é Deus. O que Deus espera de você? Que você pregue o evangelho. É isso que Deus espera de você. Que você fale de Deus para as pessoas. Que você evangelize, que você leve a oportunidade para essas pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Por isso que a gente está com uma equipe de comunicação na nossa igreja, que essa equipe está fazendo o quê? Essa equipe está trabalhando, fazendo alguns folders e algumas apresentações do próximo culto do domingo. E a gente lança isso na quinta ou na sexta-feira para você começar a lançar isso para os seus amigos.
e falar assim, pessoal, vai ter uma pregação lá no meu culto, lá na minha igreja, muito legal, ouve que Deus quer falar com você. Você entende? É uma forma da gente ajudar a igreja a falar de Jesus para as pessoas. E quanto mais a gente falar, mais a gente vai ver gente convertida. Por quê? Porque se você ficar trancado na sua casa e você ficar sem falar de Jesus, ninguém vai se converter. Porque o nosso trabalho é pregar o evangelho, né? Então, assim, tô falando isso por quê? Porque se você quer ver a obra de Deus na sua vida, se você quer chorar de alegria por ver pessoas se convertendo, se você quer, assim como esse povo, chorar da alegria de ver o templo ser reconstruído, a gente tem que semear com lágrima. Esse texto aqui do Salmo 26, ele é maravilhoso. Deus trouxe a gente de volta, nós éramos cativos, voltamos para Sião. Coisas grandiosas o Senhor tem feito por nós. Restaura-nos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com cantos de alegrias e com os feixes na mão. Vai voltar com os feixes na mão. Pessoal, a Bíblia está falando que a vida cristã não é fácil. A vida está falando que viver o cristianismo nos dias de hoje não é fácil. É remar contra a maré. A gente vai semear com lágrima. Tudo que a gente faz é com lágrima, com sofrimento, com dificuldade, com falta. Mas ao mesmo tempo, essas lágrimas, elas vão alimentar a alegria do amanhã. Você entende? É a alegria do amanhã. É por isso que eu estou sofrendo hoje, porque eu quero amanhã ver uma igreja forte, ver uma igreja concentrada na palavra de Deus, uma igreja consagrada para o Senhor Jesus, que vive o poder de Deus. É por isso que a gente sofre, é por isso que a gente chora, é por isso que a gente se desgasta. Porque é a obra de Deus nas nossas vidas. Voltando para Esdras, pessoal. Pessoal, esse Salmo 126 é maravilhoso. Capítulo 4, né? Olhando, vamos para o capítulo 4 para terminar o estudo de hoje. O capítulo 4 se chama a interrupção da obra do templo, né? O que acontece aqui, versículo 1 e 2, os antigos inimigos de Judá e Benjamim, eles souberam da reconstrução e vieram conversar com Zorobabel. E eles disseram, eu quero ajudar. Mas essa ajuda aqui, ela estava impregnada de falsidade, tá, pessoal? Deixa eu continuar, depois eu quero trazer nesse ponto. Versículo 3, o que acontece é que Jesua e Zorobabel, eles acharam que só o povo de Israel deveria participar dessa reconstrução. Versículo 4 e 5 diz, aqueles homens começaram a tentar desanimar o povo e amedrontar os trabalhadores. Contrataram gente de fora para atrapalhar, e a perturbação durou 15 anos do reinado de Ciro até Dário. Né? Versículo 6, no início do rei Xerxes, fizeram uma denúncia contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Versículo 7, mais uma vez o reinado de Artaxerxes, Bistão, Mitredate e Tabeal, seus companheiros escreveram ao rei da Pérsia sobre os problemas. Versículo 8 e 9. Reum e Sisai escreveram a carta contra Jerusalém. Aí fala dessa carta. Vou resumir a carta, né? O que acontece é que eles escreveram uma carta mentirosa, dizendo que esse povo ele estava reconstruindo os muros, reconstruindo o templo, para eles ficarem fortes e irem contra o rei da Pérsia, né? E aí o versículo 17 a 22, o rei responde, né? Para eles. Então, diz que o rei ele foi dar uma olhada nos registros históricos e viu que realmente esses reis, quando eles se tornavam poderosos, eles iam contra os povos vizinhos, eles atacavam os povos vizinhos e dominavam os povos vizinhos. Então, aí o rei da Pérsia, então, ele disse o quê? Mandem os homens interromperem as obras e não permitam que eles façam nada até que eu mande. Sejam rápidos, firmes, pois já causaram muitos males. Né? Versículo 23, a carta foi lida e obrigaram a interromper a obra por mais ou menos uns 16 anos. Nada foi feito até o segundo ano do rei Dário. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse capítulo 4? Né? Esses homens, esses antigos inimigos, eles estavam se fazendo de amigos
para ganhar alguma coisa. Não sei o que eles queriam, mas eles queriam ganhar alguma coisa, né? E o que eu entendo que desse grupo, eles tinham uma certa falsidade, e esse grupo, ele era feito de samaritanos, tá? E aqui a gente vê, assim, um pouquinho dessa briga que existia entre samaritanos e judeus. Lembra que quando a gente estuda João capítulo 4, falando sobre a mulher samaritana, diz que os judeus não se davam com os samaritanos, né? E é por isso que muitas vezes o povo, e Samaria fica bem no meio, né? Israel no norte, Judá embaixo, e no meio ficava Samaria. E aí eles davam a volta para não passar pelo meio da Samaria para chegar de Judá para Jerusalém, né? Ou de Judá para Israel. E aí eles faziam isso por quê? Porque eles evitavam, eles não gostavam um do outro. E aqui está dos princípios de onde apareceu essa rixa e essa briguinha que tinha entre os judeus e os samaritanos. E dizem que os samaritanos, eles eram os judeus que sobraram do exílio. A maioria foi exilado para Babilônia, mas o que sobrou casou com os outros povos e se tornaram mestiços. E essa mistura gerou que uma espiritualidade supersticiosa e mística. Então os samaritanos, eles tinham um jeito diferente de adorar a Deus. Pode até ser o mesmo Deus, que era misturado com outros deuses. E aí eu vou falar uma palavra para vocês que estão estudando bastante a palavra, e talvez vocês tenham vontade de estudar teologia um dia, eu queria que você entendesse uma palavra chamada sincretismo. Né? Se você não sabe, anota aí na sua anotação, sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo religioso é o quê? É essa mistura de deuses. É quando você tem um Deus e você mistura as coisas do outro Deus para esse Deus. O sincretismo judaico era o quê? São pessoas que querem se tornar judeus, que querem fazer circuncisão para ser igual judeu. Ou seja, é o sincretismo, é você misturar culturas, né? Então, assim, o grande medo dessa interferência dos povos vizinhos, ela vinha por essa ideia de não ter esse sincretismo, não misturar as culturas, não misturar Deus, não misturar a adoração de Deus, de outros deuses com o Deus que a gente adora, né? Então esse sincretismo é uma palavra que vai ser usada, que é muito usada pelos teólogos quando se fala nessa questão da miscigenação, da mistura de raças, né? Por quê? Porque existia o medo do sincretismo religioso, que era o quê? Misturar as religiões e poderia trazer coisas, conceitos impuros religiosos para dentro do povo de Deus, né? Mas assim, esses caras, eles chegaram para Zorobabel e falaram assim, nós queremos ajudar. E por que você vai negar uma ajuda? Não é verdade? É estranho isso, né? Por que você vai negar? Alguém quer te ajudar, você não vai querer que ele te ajude? Então, tem algumas coisas que você pode receber ajuda, mas algumas outras eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande, né? Por quê? Porque a gente precisa tomar cuidado com quem... Por exemplo, vou trazer isso para dentro da nossa igreja, né? Vou trazer isso para dentro da nossa igreja. Para você se tornar um professor de escola dominical da nossa igreja, talvez você veio de uma outra igreja, talvez você se converteu há pouco tempo, mas para você se tornar um professor de escola dominical da nossa igreja, você precisa passar pela comissão de chapa. A gente vai avaliar a sua vida, a gente vai olhar para você, se você realmente leva a igreja a sério, que tipo de fé, quais os conceitos como que você pensa teologicamente, se você está de acordo com a doutrina da igreja, se você lê a mesma Bíblia, se você vive uma vida de adoração voltada ao Senhor. Por quê? Porque de uma certa maneira, ser professor de escola dominical é uma influência direta que você dá para os nossos alunos. É um formador de opinião, você entende? Então, assim, vem uma pessoa de fora, eu quero ajudar. Tudo bem, você quer ajudar? Então tem áreas dentro da nossa igreja que dá para você ajudar. Nessa área especificamente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque é a área de influência. Você é um formador de opinião.
E um formador de opinião dentro da nossa igreja não pode ter sincretismo, você entende? Eu não posso trazer conceitos da igreja adventista, eu não posso trazer conceitos do espiritismo para ensinar dentro da nossa igreja. Então, algumas áreas não pode ter mistura. A gente tem que saber quem vai trabalhar nessa área, conhecer a pessoa, conhecer o que ela ensina, para que a gente permita que essa pessoa possa trabalhar nessa área de influência, ser formador de opinião. Então, as pessoas que chegam na nossa igreja, né, acabou de chegar, ai, gostei dessa igreja, quero ser dessa igreja, posso participar? Pode. Como que eu posso participar? Ajuda no cafezinho, né? Ajudar no cafezinho não é formador de opinião, você entende? E a pessoa se sente servindo, ela se sente, puxa, eu quero participar de alguma coisa para fazer parte dessa igreja. Olha que maravilha, né? Então, na igreja, olhando para a igreja hoje, existem áreas que qualquer um pode ajudar. Qualquer um pode ajudar. Agora, tem algumas áreas que as pessoas têm que ser, de uma certa maneira, selecionadas para poder ajudar, né? Então, eu penso cargos como a pregação do culto dominical, como professor de escola dominical, como membros da JUAD, da comissão de chapas, são pessoas selecionadas que são colocadas lá. Por quê? Porque aí, por mais que tenha um monte de gente querendo entrar, não é assim que funciona, né? Você tem que colocar pessoas especiais. Nesse caso, a gente está olhando aqui a reconstrução do templo, e aí, nesse caso, os líderes máximos daqui da construção do templo, né? Eles chegaram e falaram assim, não, é melhor não trazer essas pessoas. E olha, foi uma direção de Deus para não colocar essas pessoas lá dentro, porque se essas pessoas estivessem lá dentro, o estrago ia ser assim, devastador, né? Então, prefiro trabalhar com menos, mas com as pessoas certas, do que colocar um monte de gente e dar um monte de problema, né? Seria o problema da laranja podre, né? Se você traz uma laranja podre para um monte de laranja boa, o que acontece com as outras? Estraga tudo, né? Então, às vezes é melhor não colocar outras laranjas que você ainda não tem certeza se é ou não boa ou não, para deixar só as que você tem certeza que tá boa mesmo, né? Então, o que eu queria trazer aqui, só para terminar, né, seria uma questão importante, porque depois esses caras, eles começaram a perseguir o povo que estava reconstruindo o templo, eles começaram a fazer muito mal, eles contrataram gente para atrapalhar. Eu nunca tinha visto isso. Contratou gente para atrapalhar. E eu digo para vocês, pessoal, existem pessoas que querem ser seus amigos por interesse. Tem pessoas que querem ser seus amigos por interesse. Interesseiros. Principalmente políticos, né? Assim, na igreja coreana, tinha alguns políticos coreanos que queriam pregar no meu culto. Eu não deixava, né? Ah, não, tal. Eu conversava com ele, mas eu não deixava. Eu falava, desculpa, meu irmão, mas aqui não é lugar para isso, né? E, não, mas eu quero ser seu amigo, eu quero dar uma oferta para a igreja. Meu irmão, eu quero dizer para você que aqui você não vai subir no púlpito para falar, por conta que existe uma seleção aqui, critérios de quem vai pregar no púlpito, e você não vai pregar no púlpito, né? Por quê? Porque a nossa liderança chegou nessa conclusão de que só as pessoas selecionadas que vão estar pregando. Não, mas eu sei falar bem. Não, mas eu falo bem. Não interessa se você fala bem, né? Então, assim, é um perigo, pessoal. Tem que tomar esse cuidado. E aí vem um outro problema, né? Essas pessoas que talvez se sentiram rejeitadas, o que elas vão fazer? Elas vão começar a te atacar pelas costas. Elas vão começar a falar mal de você. Elas vão começar a disseminar ideias erradas, porque aquele líder é egoísta, porque aquele líder não quer que eu trabalhe lá, porque aquele líder ele é ganancioso, porque aquele líder ele quer sugar das pessoas, né? Então, assim, várias mentiras aparecem por conta do quê? De uma decisão que a liderança toma, né? Eu entendo que uma liderança ela tem que ser firme, ela tem que ter suas convicções, né? Claro, tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para a necessidade das pessoas, tem que amar as pessoas. Tem que amar as pessoas sobre muitas outras coisas. Porém, a liderança tem que ser firme. Mas, às vezes, quando você é firme, o que acontece?
você começa a receber flechada pelas costas. E aí tem pessoas que vão te atacar, pessoas que vão te atacar injustamente. A pergunta que eu faço, e a última reflexão de hoje é o seguinte: por que que nós sofremos mesmo fazendo as coisas certas? Não é verdade? Você já parou para se perguntar? Por que que eu estou sofrendo se eu estou tentando fazer a coisa certa? Eu estou tentando fazer a coisa direita. E aí vem perseguição, vem gente falando mal, né? Vem ataque, vem gente falando que você é isso, que você é aquilo, né? Que você não é um bom líder, né? E aí sempre vai ter isso, né? E eu queria trazer uns versículos para vocês que estão anotando aí, né? Para essa pergunta: por que que nós sofremos mesmo estando certos, tá? Eu quero te incentivar a continuar certo, continuar nos caminhos do Senhor, continuar fazendo aquilo que Deus coloca no seu coração, né? Trabalhando com as suas convicções e com a sua crença na palavra, em Deus. Saiba que você não é... Esdras não trabalhava sozinho, você também não pode trabalhar sozinho, né? Aquilo que você tem como convicção, compartilha com a sua liderança, compartilha com os seus líderes, para ver se isso está de acordo com a palavra de Deus ou não, e às vezes a gente não tem certeza absoluta. Mas eu queria trazer uns versículos para vocês. Tiago 1,12. Tiago 1,12 ele fala assim: feliz é o homem que persevera na provação. Então, por conta de uma provação, por conta de gente falar mal de você, não desista, não desista. Persevere, né, na provação. Vai vir dificuldade, persevere na palavra de Deus, não desista. Segundo versículo que eu queria trazer, Mateus 5,10, que fala sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque verão o reino de Deus, né? Bem-aventurado. Pô, Joel, você está falando que eu vou ser feliz se as pessoas me perseguirem? Sim, se elas te perseguirem porque você está buscando a Deus, tá? Porque se você fez besteira na sua vida e está sendo perseguido pelas besteiras, bem feito, culpa tua. Você que vai pagar pelo que você fez, né? Claro, se a gente errou, a gente paga pelo que a gente fez. Agora, se você está fazendo a coisa certa, buscando a Deus, e tem gente perseguindo você, aí você é feliz se você permanecer nessa luta. E o outro texto que eu queria trazer para vocês é 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 a 7. Aqui nesse texto, a gente vê Paulo, ele estava passando por um sofrimento muito grande, uma perseguição por fazer as coisas de Deus, uma perseguição por querer seguir a vontade de Deus. Ele diz assim: na Macedônia não tivemos descanso, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou enviando Tito, né? E é interessante, pessoal, porque aqui ensina um pouquinho as nossas vidas o que fazer com aqueles que sofrem. Porque assim, eu tenho certeza, vocês aqui estão estudando a palavra de Deus, vocês estão sendo capacitados, vocês estão sendo equipados com um material, com um equipamento que vai ajudar não só vocês, mas vocês vão ser ajuda para outras pessoas. Queridos, pessoal, eu não sou muito dessa linha, mas eu tenho um amigo, faz pouco tempo que ele é meu amigo, mas ele é um cara chamado Collins, lá do Canadá. E ele fez uma oração profética por mim, e ele falou assim: Joel, Deus falou para mim que você está passando por uma fase onde você está equipando as pessoas da sua igreja e algumas pessoas, capacitando e equipando essas pessoas para que elas sejam poderosos instrumentos de Deus para levar pessoas para o Senhor Jesus. E eu falei assim: mas eu não estou fazendo nada, eu só estou fazendo uma devocional todo dia. Ele falou: deve ser isso, né? Eu estou entendendo que essa devocional é um estudo que está capacitando você para você ser Tito para as pessoas. Esse texto de Paulo está falando que esse Tito foi um consolo que trouxe um encorajamento na vida de Paulo quando ele estava passando por uma perseguição, né? E eu entendo que nós estamos sendo treinados para ser Tito, para que nesse momento onde as pessoas estão sofrendo sem descanso, onde as pessoas estão sendo atribuladas de toda forma, onde as pessoas estão tendo conflitos externos, temores internos, você e eu, nós vamos ser Titos
que vão consolar essas pessoas e falar para essas pessoas: continua firme no Senhor Jesus, porque Deus vai te dar vitória, né? Nós vamos ser esses Titos que vão levantar as pessoas para elas continuarem seguindo a palavra de Deus, firmes na palavra de Deus, firmes na convicção de fé da vida delas. Eu creio que todos vocês que estão participando dessa devocional é um grupo que Deus colocou aqui para mim, para que a gente possa treinar junto, para ser guerreiros fortes do Senhor Jesus, para a gente ser pessoas que levam a salvação, que levam poder de aconselhamento, de ajudar as pessoas abatidas. Vocês vão encontrar muitas pessoas abatidas, pessoas no meio de um sofrimento tremendo, pessoas no meio de dificuldades, e Deus vai usar você para encorajar essas pessoas, porque você está sendo treinado, porque você está entendendo, olhando para tudo isso que a gente está lendo, olhando para a palavra de Deus, você está recebendo uma capacitação, o poder de Deus, para que você possa ser instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Receba tudo isso, prepare-se, né? Esse estudo da palavra está sendo algo importante, não só para você, para a gente alcançar muitas e muitas pessoas para o Senhor Jesus. Elas não precisam vir para a nossa igreja, elas só precisam olhar para o reino. E você é um instrumento do Senhor para isso. Última coisa que eu vou falar para vocês hoje. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 16. E a gente vai ver o último texto para entender essa perseguição, entender por que a gente sofre, por que a gente sofre fazendo a coisa certa. Eu estou tentando fazer a coisa certa e estou sendo perseguido. Leia 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 a 16. 1 Pedro capítulo 4, 12 a 16. Olha o título desse texto: Sofrendo por ser cristão. Se é cristão, você vai sofrer, viu, pessoal? Desculpa falar, né? Já tem gente saindo do grupo, uma brincadeira, né? Então diz assim, 1 Pedro 3, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Né? Então eu queria que a gente pudesse entender que esse sofrimento, o sofrimento que a gente sofre pelo Evangelho, por Jesus, é um sofrimento que nos deixa feliz dentro do nosso coração, porque a gente está fazendo aquilo que vem do Senhor. Alegrem-se no Senhor, fortaleçam-se no Senhor. E tudo isso que você está recebendo aqui nessas devocionais vai ser um equipamento poderoso para você poder abençoar as pessoas que sofrem. Porque você, durante a vida inteira, você vai encontrar gente que sofre, né? Esses dias mesmo, assim, por conta dessas dificuldades, eu tenho falado com tantas pessoas que sofrem. E às vezes eu fico tentando carregar essas coisas nas minhas costas. Aí eu falo para Deus: Deus, tá difícil, mas daí Deus fala: joga tudo aqui no pé da cruz, porque eu já completei a obra para todas as pessoas. Confia em mim e as coisas vão acontecer, né? Mas você tem que ser um instrumento do Senhor para consolar essas pessoas que sofrem, para consolar as pessoas que estão passando por tremendas dificuldades nas suas vidas. E Deus vai te dar a palavra certa. Só vou falar um testemunho. 2 semanas atrás, uma senhora me ligou, desesperada. Ela está com Covid-19, o marido dela está sofrendo, amputou a perna por conta da glicemia, também está com coronavírus, está internado, sai da UTI, vai para o quarto, vai para a UTI de novo. E ela me ligou desesperada, falando assim:
pastor, me ajuda, eu tô com medo, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. E ela chorando, gritando no telefone, eu falei, o que eu vou falar nessa hora, né? Eu pensei nessa hora, eu pensei nesse texto de 2 Coríntios e falei assim, Deus, eu quero ser um Tito para essa mulher. E aí Deus falou assim, ela tá com medo? O que lança fora o medo? O amor. Quem é o amor? Sou eu. E aí eu falei para essa mulher, minha irmã querida, que deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que você está com medo, mas a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E você sabe quem é o amor? O amor é Deus. Busca Deus, que Ele vai te dar amor. Não baseie a tua vida no medo, mas baseie a tua vida no amor, porque aí você vai conseguir superar as suas dificuldades. Aquilo foi uma palavra que mudou a forma daquela mulher pensar o sofrimento que ela estava passando naquele momento, né? Então assim, pessoal, Deus vai usar a sua vida. Eu creio nisso, né? Deus, através desse estudo que a gente está fazendo, Deus vai usar a sua vida para abençoar aqueles que sofrem, né? E eu entendo isso, que a gente está aqui fazendo um treinamento difícil, árduo, para a gente poder ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Amém? Muito bom, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, alguma dúvida? Pastor, o rei Ciro era conhecedor do nosso Deus? Então, porque eu vou até falar isso, né? Como ele ouvia Isaías e como ele ouvia Jeremias, falava com ele, o que acontece? Os exilados que saíram de Israel e foram para a Babilônia e depois para a Pérsia, porque a Pérsia dominou sobre a Babilônia, o que acontece? Lembra da história de Daniel? Que o Nabucodonosor chamou alguns israelitas para fazer parte dos eunucos que trabalhavam com ele? Então, essa oportunidade de colocar gente do povo de Deus dentro desses reinos estrangeiros faziam com que eles conhecessem esse Deus. Tanto é que Nabucodonosor, depois de ver o Daniel dentro da cova dos leões, o que ele decreta? Que todas as pessoas adorem o Deus de Daniel, né? Então, assim, é interessante porque o exílio, ele se tornou um meio de propagação do Deus de Israel, né? É que nem a diáspora da igreja perseguida no começo do livro de Atos. A igreja foi perseguida, teve a diáspora, as pessoas espalharam. Aos nossos olhos, fala, puxa, a família se desfaleceu, se separou. Mas não, pelo contrário, foi uma estratégia de Deus para que os povos vizinhos pudessem conhecer o Deus de Israel, né? Há males que vêm para bem, entende? E aí eu entendo que o rei Ciro, ele conheceu esse Deus por conta desses profetas exilados que acabavam caindo dentro desses reinos por conta da perseguição, e aí eles acabaram conhecendo a Deus por conta disso, né? E eu não duvido nada de que povos de outros povos estrangeiros aí que receberam esses exilados também foram abençoados e conheceram a Deus. Naamã tinha uma menina cativa escrava de Israel, e ele foi salvo da sua lepra e conheceu a Deus por conta de uma escrava, entende, tia? Então eu entendo que sim, o Ciro muito provavelmente conhecia Deus, e ele conheceu por conta do exílio, por conta de pessoas que foram que sofreram essa diáspora, esse espalhamento. Muito legal a tua pergunta, tia, muito legal mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa? Pergunta? Tá bom. Vamos orar então, vamos terminar que o pessoal deve estar com fome. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra de hoje. Muito obrigado por poder começar o livro de Esdras. Obrigado, Deus, por poder olhar toda essa restauração, olhar as dificuldades, olhar as perseguições, Deus, olhar que a gente sofre, que a gente passa por dificuldades, mas nós queremos confiar em Ti e deixar as nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus fiel e vivo que fala aos nossos corações. Que o Senhor continue guiando os nossos passos na Tua palavra, que o Senhor continue nos treinando e nos capacitando com essas
esse ensinamento para que possamos ser instrumentos do Senhor. Assim como Tito consolou a vida de Paulo, que nós sejamos esses Titos que vão abençoar e consolar a vida de muitas pessoas que sofrem e estão passando por momentos de dificuldade. Te agradecemos tudo isso, consagramos o nosso dia nas tuas mãos e te agradeço com o coração agradecido, orando tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, povo de Deus. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tenha um ótimo dia. Deus Ah, abençoe. Tchau, tchau.